Olá, meu nome é Thalita Maluf, eu sou fisioterapeuta e atuo com a microfisioterapia, bioalinhamento, terapia crânio-sacral e também com o biomagnetismo. E hoje o assunto é falar, né, sobre biomagnetismo ou par biomagnético. E eu estou aqui com o professor Cris Rodrigues e ele vai estar se apresentando um pouquinho, falando também de como tudo começou na tua vida, né, com o par biomagnético, Cris. Olá, Thalita, tudo bem? O par biomagnético foi algo muito mágico que aconteceu. No início, eu fui convidado para fazer um curso e eu tinha algumas questões físicas, que era uma hepatite C e um abscesso perinoidal recorrente já desde 92. Eu era muito novo quando comecei com esses problemas. E também tinha diabetes, pressão alta, colesterol alto, assim, uma série de coisas, e uma vida absolutamente desregrada também. E quando o par me apareceu, começou a homeostase corpórea, ou minha qualidade de vida começou a melhorar com o tratamento, né? Então, hoje, em 2019, eu não sou mais diabético. Eu tinha uma glicemia em 2017, por exemplo, glicada de 12, né, 12,5, que o normal seria 5. Então, imagino que em jejum eu chegava a 370 de glicemia. A minha hepatite C, logo no primeiro ano do tratamento, ela foi resolvida, quer dizer, eu não tenho contagem viral suficiente para ter a enfermidade. Isso já no primeiro ano, em 2012. E esse abscesso plenoidal que eu tive, ele era recorrente de 92 até 2012, até que eu fui internado. No fim, cansei de medicamentos e acabei fazendo um tratamento com o pessoal de biomagnetismo e nunca mais voltou de 2012 até hoje. Então, foi quando eu me coloquei a me formar na área e a entender como é que ele funcionava de fato. E eu percebo na minha experiência clínica que, tudo bem, a medicação muitas vezes se faz necessária, mas os pacientes que me procuram, né, como hepatite, diabetes, é uma patologia que precisa identificar a causa primária, né, Cris? É isso que eu ando colocando consciência. E o par biomagnético é uma medicina que vai de encontro a isso, né? De realmente buscar a origem, né? E nos pontos primários, né? De onde houve essa disfunção. Então, me explica um pouquinho, Cris, como que funciona, né, o par biomagnético. Aqui em São José do Rio Preto é tudo muito novo. Os pacientes que me procuram, por exemplo, são pacientes que vieram até de São Paulo, Campinas, que fizeram tratamento fora, mas realmente tiveram resultados incríveis. E os pacientes novos ainda fica sem entender como que funciona, né, este método. Eu vou dizer com todo o meu ceticismo que para mim entender também foi muito difícil. Foi por isso que eu fui estudar. Em princípio, ou de uma maneira muito leiga, o nosso corpo tem um índice que a gente chama de pH, que são relações ácidas e alcalinas de todo o sistema do corpo, né? A gente começa alcalino na entrada do processo digestivo, tem alcalinos e acidez para poder cada área fazer o seu processo digestivo de absorção, até a gente absorver o que é nutriente, e o que não é nutriente a gente descarta. Todas essas relações bioquímicas, elas são dadas por uma relação bioelétrica. E essa comunicação bioelétrica celular, ela é dada por cargas iônicas. Toda vez que eu entro em contato com o campo magnético, eu promovo uma alteração nesse sistema bioelétrico. Como o sistema interno da gente é extremamente inteligente, ímãs terapêuticos, que a gente vai chamar de ímãs comuns, de neodímio ou de ferrite, que tenham em torno de 1000 Gauss, não muito mais que isso, e não menos que isso, senão não é efetivo. Quando colocados na pele, que é do princípio da magnetoterapia, que é muito antigo, isso é muito antes de Cristo, inclusive, já se era usada a magnetoterapia, você já ajuda a corrigir várias relações do metabolismo sanguíneo, só de colocar os ímãs, ok?
O que não quer dizer que ter um imã de um colchão de ímãs é importante. Cuidado, não tem pesquisas científicas que garantem a qualidade disso, até pelo período de uso dos ímãs no colchão. Muito cuidado com essas informações. Mas no processo do biomagnetismo, a gente detecta qual é a disfunção causada por um desequilíbrio do pH que gera ambiente para disfunção ou desequilíbrio ou patógeno. Então, um micro-organismo só vai atuar no nosso corpo se houver esses desequilíbrios de pH. E o que o imã faz? Na verdade, a gente não mata patógenos. Na verdade, a gente tira o ambiente deles. Então, eu tenho uma grande quantidade de doenças causadas por parasitas, eu tenho uma enorme quantidade de doenças causadas por toxinas de vírus e bactérias, eu tenho uma grande quantidade de complexidade de doenças que ocorrem por causa de fungos, e o biomagnetismo, ou par biomagnético, me permite detectar quais são, onde está esse desequilíbrio, e promover a equilibração disso. E quando isso ocorre, aí o corpo faz o que a imunologia dele é absolutamente apta a fazer, que é descartar esse processo, descartar isso que não é útil para o corpo e voltar para a homeostase original, que é o perfeito do corpo. Então a gente trabalha com uma relação bioelétrica, a gente trabalha com uma reorganização da inteligência do próprio corpo. Por isso que é tão... Não é uma panaceia, mas é para todos os desequilíbrios corpóreos. Funciona para qualquer pessoa. Os pacientes têm dificuldade de entender, né? Porque muito se fala hoje, né, de pH. Hoje a gente está acostumado, né, a falar, olhar, né, o rótulo do pH da água, mas as pessoas não entendem de fato, né, a importância disso no ambiente interno, no nosso ambiente interno, né? Não pensar só no fluido da água, mas sim nas questões do que a gente ingere, né? Dos fatores externos, de uma medicação, das emoções que interferem também no nosso corpo, né? No desequilíbrio do pH. São muitos fatores, né, Cris, que podem ter influência, né, no pH. Quando eu fico triste, meu sistema metabólico colabora para a alteração do pH. Quando eu fico alegre, também. Né? Eu tenho glândulas do corpo que trabalham com dopamina e serotonina, que depende da minha qualidade de vida, depende do que eu penso e, consecutivamente, do que eu como. Principalmente, né? Então, não é brincadeira que o intestino é o segundo cérebro, às vezes é o primeiro, porque é ele que prepara a metabolização química de parte daquilo que eu sinto. Né? Eu preciso de um corpo alcalino para preservação dos órgãos. Mas um corpo extremamente alcalino, eu também dou espaço para bactérias. Por isso que essa técnica ela não serve apenas para tratamento, ela também atua na prevenção. Porque às vezes eu posso ter uma alimentação absolutamente alcalina, mas eu posso estar alcalinizando demais. Né? Então a relação do equilíbrio é a necessidade. Então eu necessito de um equilíbrio integrativo, que é sobre o que eu penso, sobre o que eu como, sobre como eu ajo, como eu trabalho, como eu acredito em mim mesmo. Então, por isso que a gente chama de um processo absolutamente sistêmico ou holístico, se preferir usar esse nome. A academia não aceita a palavra holístico, mas holístico quer dizer sistêmico. É que holístico é mais oriental e sistêmico é mais ocidental. Mas, de qualquer forma, a gente, quando trabalha com biomagnetismo, a gente trabalha no sistema. Desde o transpessoal, algo que está acima daquilo que nossa consciência dá conta, até um micro-organismo mais estrutural possível que colabora com uma metabolização em alguma região do corpo. Correto. E as indicações, Cris, como muitas pessoas me perguntam, né, quando fica sabendo sobre essa técnica, como a gente mesmo explicou, como você mesmo disse, é indicado para qualquer sintoma, patologia, mas fale um pouquinho dos resultados, assim, que você tem, assim, recorrente, né, na sua prática clínica. Só para o pessoal entender o quanto que isso movimenta, né? Vários sintomas ou doenças podem se beneficiar. Inclusive os fatores emocionais, né? Pessoas me perguntam quando passam por processos de depressão, alguma questão, né, de ansiedade, insônia. Então, são perguntas muito recorrentes. Tá. Para o Dr. Góes e outras linhas de pesquisa, mesmo que não seja biomagnetismo,
os patógenos estão sempre envolvidos com alguma disfunção, ou alguma disfunção está sempre envolvida com algum patógeno. Dentro do biomagnetismo, as enfermidades elas variam da associação entre os patógenos. Então, por exemplo, eu posso ter um diagnóstico por causa de um parasita, ou ter o mesmo diagnóstico por causa da influência de 2 vírus que estão localizados numa membrana cerebral, por exemplo. Tá? Então, eu posso ter dores de ouvido por conta de uma gripe, eu posso ter dor de ouvido por conta de um problema gastrointestinal. Tudo isso vai depender de como a gente não trabalha com sintomas, depende do que eu investigo. Tá? Então, para o Góes, qualquer tipo de desequilíbrio ou enfermidade que acontece no corpo parte de um princípio de um desequilíbrio do pH. Isso quer dizer que ele não trata as doenças, ele trata o ambiente que gera doenças. Logo, até onde a gente sabe, serve para tudo. Exatamente. Né? Agora, a relação da resposta vai variar do corpo e do psiquismo, o psicoemocional do indivíduo e seu ambiente. Não dá para fazer um protocolo para todas as doenças, para todas as pessoas. Esse é o grande problema que eu estou enfrentando para poder apresentar o meu mestrado. Né? Qual é Tem uma pesquisa no Recife, por exemplo, que eles pegaram 6 pessoas com lúpus dentro de uma universidade e as 6 pessoas, até onde a gente tem diagnóstico, resolveu o problema delas. Né? Uma curou, a outra está muito melhor, a outra diminuiu o remédio, a outra nem toma mais. São 6 pessoas diferentes com o mesmo tratamento de biomagnetismo, porém com um protocolo completamente diferente um do outro. Esse é o problema da gente dizer o que vai funcionar e como vai funcionar para os pacientes. Então, a primeira pergunta que eles fazem é: funciona para os emocionais? Funciona. Se o emocional gera um desequilíbrio, esse equilíbrio vai ser reorganizado. Os efeitos vão ser diminuídos ou eliminados, mas eu tenho que investigar a causa, porque pode ser um trauma. Né? Agora, quando se trata de patogenia e disfunção do corpo que cause a depressão, ou que cause a angústia, ou que cause a ansiedade, aí o IMA vai trabalhar. Essa reorganização homeostática do corpo vai acontecer e essa enfermidade vai diminuir até sumir. E quando se tratar de doenças, o que for coisas mais simples, como H1N1, como uma dengue, como uma chikungunya, a gente vai aplicar os pares e o corpo vai ter um período para poder exonerar isso dele. Em média, a gente tem uma morte de ambiente de bactérias de 10 minutos, depois o corpo demora de 10 a 15 dias para eliminar, e o vírus, ele é algo que, quando ele está vivo, que ele só vive dentro da célula, ele tem uma vida muito curta. Então, a primeira coisa que acontece com os estados virais é diminuir os sintomas, né? Porque a gente consegue eliminar a patogenia da reprodução do vírus. No entanto, isso não significa que eu não vá fazer exame e não vai aparecer de novo, mas significa que ele não vai ter mais uma ação patógena. É uma medicina muito nova, muito nova. De tudo que a gente trabalhou até hoje, a gente teve algum tipo de resultado, né? Agora, quando eu falar de fibromialgia, diabetes, eu já estou falando de doenças multifacetadas, que não dependem apenas de um patógeno ou de uma situação psíquica, depende de vários fatores. E dentre eles nós temos a alimentação, emocional e a qualidade de vida. Uhum. Artrite e artrose, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente tira do indivíduo é monitorar a alimentação dele. A segunda coisa é fazer uma filtragem no corpo dele para jogar essas toxinas que não estão metabolizando no corpo para fora. Então, por isso que também chamamos de medicina integrativa, porque glicemia, por exemplo, você quer baixar a glicemia, uma das coisas que você precisa fazer é tirar trigo da tua vida, por exemplo. Né? E é algo difícil. Tem gente que precisa, às vezes, de um apoio psicológico para largar o trigo, porque o trigo causa abstinência. Uhum. Carne também pode causar abstinência. Quer dizer, a gente é integrativo. Então, a gente vai lá, regula o sistema dele, né? E eu tenho que dar condição para esse corpo se reacostumar ao que é uma homeostase natural. Né? E o que eu percebo... e o que eu percebo, Cris, eu acho bem importante você estar falando deste ponto, é que muitos terapeutas, né, biomagnéticos que estão atuando,
têm essa dificuldade também em estar avaliando tudo isso no paciente, né? Então, eu vejo que é mais que não é simplesmente colocar, fazer um rastreio do IMAS. É importante também olhar para alguns pontos, né? Como a alimentação, como a medicação também, que esse paciente está realizando, né? O tipo de tratamento, porque é uma técnica complementar, né, Cris? Pode ser associado. E outra coisa também, aproveitando aqui, muitas pessoas perguntam, mas pode ser realizado em crianças? Em que idade né, tem os benefícios desta técnica? Tá. O Plasma magnético pode ser usado para qualquer idade, né? Em princípio, ele é uma técnica que você faz um atendimento presencial. O Dr. Góes, por ser alopata, por ser um acadêmico, ele passou muitos anos atendendo com 2 pessoas o biomagnetismo, e depois ele teve que estudar algo chamado bioenergia para poder acelerar o processo da leitura do corpo, porque só de colocar o ímã e tirar, isso demora muito. Essa técnica proporcionou aumentar a velocidade do rastreio. É algo hoje que, com prática, você consegue fazer em 15 minutos um rastreio completo com os 280 pontos necessários, como rastreio básico. E a partir desse momento, nos facilitou ter uma ferramenta que veio ser facilitadora para poder atender bebês, inclusive. Então, assim, é para todas as idades, tá? Quando eu preciso atender bebê, eu não tenho a disponibilidade da criança de ficar parada com o corpo para poder fazer a leitura da sinestésica, que é através dos pés. Então, a gente usa uma técnica chamada telebioenergia, popularmente conhecida como antena. Então, é possível eu atender um bebê através do corpo da mãe e do corpo do pai. Isso me parece, para mim, quando eu vi isso a primeira vez, absolutamente absurdo e inaceitável. Para você ter uma ideia, o primeiro curso que eu fiz, eu usei uma câmera, porque eu não acreditava naquilo que eu fazia. E eu confesso, eu confesso que eu só, mesmo trabalhando com a técnica, eu só vim acreditar um pouco depois, inclusive quando eu estava tratando os gêmeos, e os gêmeos estavam na escola, eu estava rastreando a mãe, e impressionante como a escola ligou e falou, mãe, vim tirar o seu filho que ele está com febre, que era um processo de exoneração do par biomagnético, e a criança passou mal quase que simultaneamente. Então, desde 2013 que eu atendo com maior tranquilidade com a técnica, fui estudar um pouco de quântica, fui estudar energias sutis, porque para mim tem que haver uma explicação científica para isso, o que acontece e como acontece, e no curso a gente ensina isso. Então, acelerou o processo. Então, é para qualquer idade, ok? Os resultados, eles são visíveis, parte deles são sinestésicos, você sente que mudou, alguma coisa ficou diferente, mas não é 1, 2 sessões para alguns casos, né? Então, a média de sessões, uma pergunta muito também que sempre as pessoas estão me perguntando, e isso depende de muitos fatores, mas de um modo geral são poucas sessões? Depende do corpo e depende da enfermidade, depende do tempo que existe a enfermidade. Eu sou um cara obeso, ok? Então, quando eu pensava que eu precisava emagrecer, que eu já fui muito maior, o que eu proporcionava para o meu corpo? Uma qualidade de vida na qual ele teve que se acostumar. Então, esse é o perfil dele. Eu tenho 46 anos, eu passei 40 anos da minha vida com 140 quilos. Okay? Quer dizer, depois da adolescência, na verdade. Com 30 anos. Toda vez que a pessoa como eu resolve emagrecer, eu tiro o meu corpo de um estado de onde ele se acostumou, onde o seu estado de preservação e sobrevivência se acomodou, tá bom, e levo ele para um estado que eu sei que conscientemente, ou dentro das linhas da saúde, é muito melhor, eu vou sobreviver mais tempo. Quando eu começo esse processo e paro, o corpo não vai para o melhor conscientemente. Ele volta para o estado que ele conhece. Então, quando alguém quer fazer um emagrecimento e começa e para no meio do caminho, o corpo vai voltar para o estado anterior. A enfermidade não é diferente. Então, o corpo ele se acostuma a ficar enfermo, ele se acostuma a ficar doente. Depois que ele fica, ele se estabiliza e ele sobrevive sobre aquele ambiente. Quando eu venho com alguma intervenção, eu tenho que tirar ele desse estado confortável
e levar ele para um estado melhor. Então, ele tem que trocar processos metabólicos, ele tem que trocar cargas iônicas, ele tem que jogar fora aquilo que ele aprendeu a comer. Então, ao mesmo tempo que eu demorei anos para ficar doente, eu não sei quanto tempo que eu vou demorar para curar. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu tomei a vida inteira uma quantidade absurda de remédios para diabetes. Quando eu resolvi que, para mim, não estava dando efeito, enfim. E é óbvio que se eu parasse simplesmente de tomar, eu morreria o quanto antes. Então, eu comecei o tratamento, percebi que houve algumas alterações no meu organismo, fui atrás de pessoas que entendem tanto do universo integrativo quanto do universo da medicina tradicional, e algumas coisas estranhas aconteceram. Vamos entender, vamos continuar. Então, o que eu justifico a eliminação da minha diabetes? Primeiro, foi o ar biomagnético, que colaborou integrativamente. Uma limpeza, uma depuração do fígado, que foi a primeira vez que meu organismo baixou uma glicemia de 300 para 90 em 10 dias. Só comida viva. E foi sofrido, porque é uma abstinência da farinha, uma abstinência da carne, uma abstinência dos meus hábitos, né? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer festas, sou uma pessoa que toquei a vida inteira, quer dizer, meu corpo não está acostumado com coisas saudáveis, então a gente sofre com isso. E sempre usando par biomagnético. Então, quer dizer, desde 2017 que eu não tomo mais remédios para glicemia. E não larguei porque acredito mais no par. Não, larguei porque eu percebi que meu corpo estava respondendo a algo que alopaticamente parou de responder. Então, eu não estou aqui estimulando ninguém a parar de tomar remédio, muito pelo contrário. Eu tive a ajuda de profissionais da área alopática para entender, olha, estou melhorando ou não, né? Faz sentido o que eu estou fazendo ou não. Então, eu demorei muito tempo também para entender o que era ser uma medicina integrativa, né? A questão é que as pessoas sentem uma dorzinha de cabeça e tomam um remedinho e não vão investigar a origem. Daqui 10 anos é uma doença. Então, o par biomagnético contribui para eliminar a causa dessa dorzinha de cabeça e vai contribuir, associado àquilo que eu já trabalho com o meu corpo para me manter vivo, a diminuir medicamentos. Então, eu não tenho mais problema de diabetes, eu não tenho mais problema de pressão alta contínua, eu não tenho várias coisas, em função de, integrativamente, cuidar de mim mesmo. E a melhor ferramenta que eu tive, que trouxe essa evidência que era possível fazer, foi o biomagnetismo. Então, qualquer idade, pessoas que estão fazendo quimioterapia... Isso é importante, Cris. Alguns pontos importantes. Seria uma contraindicação, Cris? Depende do que você vai fazer. Então, vamos colocar que o indivíduo que é um terapeuta recém-formado em biomagnetismo não deve tratar ninguém com menos de 1 ano de quimioterapia. Essa é a minha opinião. Uhum. O Góes ensina no módulo 1 que quem mexeu com químio tem que aguardar o sangue se reorganizar, e se não houver, se a hemodinâmica estiver alinhada, você pode começar a trabalhar o que é um processo complexo da origem do câncer. Mas veja, para esta técnica, adquirir o câncer é uma coisa e ter o câncer é outra. Penso eu que o câncer é um novo organismo vivo dentro de você, que não é o magnetismo que vai matar. É uma série de coisas que precisam acontecer simultaneamente. Mas a origem do câncer, para essa técnica, tem alguns protocolos, tem alguns segmentos. E é impressionante como a gente, com câncer, pega alguém e encontra esses protocolos. Então, assim, contraindicações. Presencialmente, eu não posso atender grávidas com menos de 12 semanas. Vou ter que usar a técnica da telebioenergia. Pessoas que têm equipamentos com chip ou baterias, como implantes auriculares ou de coração. O que tiver chip e bateria, eu não posso aproximar o ímã, porque eu posso desregular ou descarregar a bateria. Também tem que ser atendido por antena. E pessoas que estão fazendo químio ou rádio não devem ser tratadas, né? Talvez um terapeuta com bastante experiência, que conheça da leitura sanguínea, que entenda sobre hemodinâmica, pode colaborar com a diminuição do crescimento do tumor.
mesmo assim tem que ser uma pessoa bastante experiente. Então, para você que vai fazer o curso, para poder cuidar de você e da sua família, por exemplo, nunca, pode ser alguma. Já uma pessoa mais experiente, um profissional formado na área, que tenha experiência, aí sim tem algumas coisas que a gente pode colaborar para pessoas que já fizeram químio, já fizeram rádio, inclusive para poder limpar o corpo, porque além de campo magnético trabalhar na melhor oxigenação, na melhor nutrição, no melhor fluxo sanguíneo, no apoio da regeneração celular, trabalha sobre o cálcio, o sódio, sobre o potássio, trabalha sobre o processo metabólico iônico, ele também ajuda a acelerar o processo da reorganização do sistema para uma melhor homeostase. Então, sempre vai ajudar alguém de alguma forma. A questão é, tempo de enfermidade, como eu me cuido? E é engraçado, porque já aconteceu de eu ter um consultório em cima de uma padaria, por exemplo, que eu dizia para o indivíduo, olha, acabei de alinhar você, então agora vamos dar um tempo para o seu corpo para ele se arrumar. Beleza? Desculpa, beleza. A hora que eu desço para tomar um cafezinho, que é altamente ácido para o corpo, tá o meu querido cliente comendo um misto quente. Não dá, né? O cara acaba de fazer um tratamento, desce e põe um pão para dentro. Então, tem essas correlações. Existe uma disciplina alimentar a ser pensada, existe... Eu fui me especializar na área da toxinologia, fui na linha da imunidade, fui na linha da neurociência e da neuropsicopedagogia, que já era uma área da educação e do comportamento que eu já trabalhava. Então, para o indivíduo que vai entrar com a técnica agora, ele tem que saber que ele é integrativo. Né? Eu estou vendo aqui uma desnutrição, então eu vou alinhar você com o parabiomagnético e vou te indicar uma nutricionista funcional. Eu estou vendo tais emoções com tais problemas. Aplico os pares biomagnéticos e indico um profissional da área da psicologia ou da transpessoal para poder dar continuidade no processo. Por isso que é uma medicina integrativa. Eu acho isso assim, incrível, Cris, porque eu percebo assim que existe um pouco dessa carência, né, nos cursos assim de capacitação do par biomagnético. Então, todo esse olhar, né, não só pensando no par biomagnético, mas sim, né, nas interações, no que pode também, né, lá depois da sessão, né, do que pode desequilibrar de uma alimentação. Então, todas essas recomendações, me fale um pouquinho, né? Eu percebo assim que isso tudo é um conjunto que está no curso de capacitação, né, do par biomagnético. Me fala um pouquinho do seu curso, Cris. Tá. O primeiro curso que eu fiz foi com um profissional muito bom, eu acho que bem do nível do Dr. Góes mesmo, mas era algo muito, na minha opinião, muito das boas intenções, e eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter uma explicação mais profunda sobre as relações, né? Até para eu explicar para o indivíduo que eu estou tratando do corpo dele, que não é só uma questão do sagrado, mas é uma questão bioquímica. Né? A inteligência celular é algo tão absurdo que seria muito pretensiosa da minha parte dizer eu te curo, né? Aliás, não sou eu que faço nada, é a técnica. Eu só sou um recurso. E insatisfeito com a quantidade de informações que tinha, mas já tendo vários resultados, eu fui estudar com uma segunda pessoa, que eu acho que é um dos tops de linha da América, e lá foi um curso extremamente didático, extremamente estatístico. Faça dessa forma que funciona dessa forma. Perfeito, achei ótimo, muito melhor que o segundo curso, mas como é uma medicina nova, ainda falta muita informação. A coisa fica muito na base do vai que deu certo com muita gente, vai dar com a gente. Fui estudar com Góes. O curso com Góes, o cara é um gênio, fato, mas ele não é didático, absolutamente nada didático. E isso me incomodou muito, porque as respostas eram, você é médico? Não, então faça o que eu estou mandando. Era exatamente isso. Acontece que eu venho da educação, eu venho da pedagogia, né? Então, para mim, método e didática é extremamente fundamental. Até porque uma das coisas que o Góes disse no curso dele é isso que eu estou fazendo não é para você ganhar dinheiro, é para a gente salvar o mundo. Esse era o intuito dele. Então, se é o intuito dele, ele criou uma técnica num primeiro nível
de atuação para qualquer indivíduo, tratar qualquer indivíduo. Eu não preciso de nenhuma habilidade, de nenhum dom, eu só preciso de responsabilidade e nenhuma intenção. Né? Quem vai me falar é o corpo que tem um problema, onde eu vou ter que colocar os ímãs é o corpo do indivíduo que vai me dizer, eu simplesmente vou respeitar esse espaço. Ponto. Com ele e outras pessoas no mundo, estudando tudo o que aconteceu, a gente encontrou mais caminhos. Tanto que o Dr. Góes, que era extremamente fechado, extremamente doutrinado na sua religião, ele começou a buscar chakras, inclusive. Tanto que ele foi para a acupuntura, ele foi para a magnoterapia, ele foi para outros pontos que saíam do universo alopático e constituiu o que é o biomagnetismo hoje. Então a gente tem muita gente boa, com bastante informação boa. Mas ainda assim são informações, parte experimentadas e parte que a gente não sabe se é verdade ou não. Então, fui na fonte estudar. Como pedagogo, eu pensei, bom, as pessoas precisam vivenciar isso. Não é um curso, porque tudo que eu tinha feito até então, tirando o brasileiro, que foi um curso espetacular, é muito, faz aí o que eu estou mandando, como se fosse põe em primeira, põe em segunda, pisa na embreagem, acelera. Então, por conta disso, eu fui estudar mais ainda, né? Então, eu encontrei diversos materiais falando dessas linguagens e, quando eu dou o curso, eu explico exatamente como isso acontece. Né? Então, não tem um processo de adivinhação, não tem um processo de melhor intenção do mundo. Não, é um processo explicável, vivenciável e que traz resultados. Né? Um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente discute isso desde 2012 já com o pessoal que eu vou chamar de pessoal, os vanguardistas que trouxeram, é que precisa estudar. É uma técnica que precisa treinar, principalmente treinar. Então, se eu for uma pessoa que quero ter uma coisa mais doméstica, mais de apoio, mais um recurso de apoio, eu vou lá, rastreio, coloco os ímãs, a pessoa vai melhorar, ponto final. Agora, se eu quiser tratar enfermidades, tratar de doenças, eu preciso entender fenômenos tumorais, preciso entender de imunologia, um pouquinho, mas eu preciso entender. E é isso que eu trago no curso. Né? O curso é dividido em módulo 1 e 2, né, Cris? O que eu montei foi o seguinte, foram 50 horas, tá? Que eu chamei de 2 módulos, porque através do primeiro módulo, eu montei de forma que as pessoas tivessem estímulos para continuar com aquele menor número de informação e treinar. Né? Então, você vai encontrar curso de 2 dias, você vai encontrar curso de 10 dias, e a hora que a gente conseguir trazer isso para a medicina integrativa, para mim tem que ser um curso de 600 horas, porque é muita informação. É muita informação mesmo. Mas o que o Góes criou no início foi uma ideia de vamos resolver um problema agora. Né? Então, deu uma diarreazinha, rastreia para você ver o que acontece. Deu uma dorzinha de cabeça, rastreia para você ver o que acontece. É quase que tirar com a mão. Né? É claro que, se eu falar de um princípio, de uma enfermidade simples, eu vou ter uma ação agora, rastreio depois, só para ter certeza, 3 dias, 4 dias depois, só para ter certeza de que eu eliminei a causa. Né? Quando enfermidades maiores, você pode chegar até a atender 3 vezes por semana. Né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe um primeiro módulo que eu ensino a bioenergia para acelerar o processo e ensino um protocolo básico. Então, já é o suficiente, aliás, é o protocolo que o Góes usou durante 25 anos. Né? Então, hoje você tem aí uma quantidade muito grande de pontos, mas a hora que você entende que você precisa de 220 pontos para poder rastrear o corpo inteiro, é o suficiente. Então, que isso é novo, isso foi trazido pelo BRI, que é o Biomagnetism Research Institute, que é do filho do Dr. Góes, que é do Davi, que compilou de forma que eu fizesse um processo mais rápido e muito mais efetivo. Né? Então, o primeiro módulo ele traz uma coisa um pouco mais prática, uma coisa de entender como é que funciona, como é que o organismo responde e quais são as expectativas que eu posso aguardar daquilo, da minha intervenção. Já no módulo 2, a coisa é mais complexa. Como é que se origina um fenômeno tumoral, como é que eu elimino esse fenômeno tumoral, o que é de fato uma inflamação, o que é o processo de tecido e como é que eu regenero isso com o sistema de protocolos dos ímãs. Então, se eu quiser algo simples para eu ter em casa, perfeito, o módulo 1 é o suficiente. Agora, se eu quiser uma formação profissional,
a 50 horas, eu penso, é o mínimo. Sim. Então, eu Lembrando dividi em dois modos. que esse curso de capacitação é aberto para um público em geral, né? Por quê? Porque esse público, eles vão estar realmente com um material, né, que fornece, né, todas as informações possíveis, né? Ou seja, essa pessoa ela vai ter muito material, muita informação para estudar, né? Além da prática, então vai ter um suporte para vivenciar, né, o par biomagnético, né, Cris? Vai. O material ele explica a origem, como aconteceu, por que que acontece. Dentro daquilo tem algumas coisas que ainda são hipóteses, porque não se provou, né? Por que que a perna encurta? Então, a teoria que existe é porque existe uma, uma herança neurobiológica do primata que encurta por causa do medo. Então, explica lá o parietal respondendo com o ilíaco psoas, que o pé puxa, enfim, uma série de fatores. A medicina é tão nova que até 2017, no Brasil, tinha-se certeza absoluta que a perna alongava ou encurtava. E, de fato, a perna nunca alongou, ela só encurta. Uhum. Depende do lado que vai encurtar. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente ainda também está descobrindo, Uhum. né? E tem coisas que a gente ainda vai descobrir, Sim. né? Agora, eu posso dizer coisas do tipo fibromialgia. Eu tive gente que a gente precisou de 5 sessões, eu tive gente que em 2 anos parou de tratar porque entendeu que não era o suficiente. Que as dores diminuem é fato, que as questões fisiológicas, físicas mudam é fato, que existe uma melhora na qualidade de vida é fato. Porque você também tem a expectativa do cliente, né? Você também tem a expectativa daquele cara que quer a cura, e isso não acontece de uma hora para outra. Porque a gente não cura nada, quem cura é o próprio corpo. O corpo humano foi constituído para curar qualquer doença, ele só precisa de tempo, espaço e equilíbrio. E no mundo de hoje, que a gente mais desembala do que descasca, a gente não tem mais ambiente para isso acontecer, né? Então, as expectativas podem ser nossos maiores contratempos, mas que atua em todas as doenças, todas as idades, atua. A gente tem fenômenos tumorais, por exemplo, que eles esvaziaram, eles sumiram em 3 dias. Nós temos de 20 dias. E nós temos pessoas com câncer há 4 meses que ainda não eliminou. Vários fatores, mas que as doenças... Ó, que bacana. Objetivo do biomagneticista. A. Diminuir sintomas. Interromper o crescimento da enfermidade. Se possível, eliminar a enfermidade. Se possível for, regenerar o ambiente. E a cura não depende da gente, depende do corpo. Então, Não, eu acho que, ou seja, os acho que isso é bacana. resultados são, do Oi? meu ponto de vista, ou seja, né, os resultados, do meu ponto de vista, são excelentes, São. né? Porque olha o que o paciente vai se beneficiar. Então, isso é uma coisa que eu particularmente acho o resultado muito rápido, né? Você colocando todas essas questões, mesmo assim, realmente é uma técnica que eu percebo muito potente nos atendimentos. Então, é assim. Bem É, feito, uma Cris, intervenção eu bem feita é vou potente. convidar o pessoal, né? Provavelmente muitas pessoas vão estar assistindo essa transmissão. Quero convidar todos de São José do Rio Preto no curso de capacitação, né, Cris, que vai acontecer dia 21, 22 e 23 de junho. E o módulo 1, primeiramente, né, como fundamental, né, como um módulo de base, né, para a gente estar realmente tendo todo o entendimento e conhecer esta técnica. E agradeço muito por você estar passando todas essas informações muito ricas. É tudo muito novo aqui para São José do Rio Preto. Então, eu venho colocando essa consciência para as pessoas e sou muito feliz em estar ajudando, auxiliando, né, os pacientes com esta técnica. E, e, eu, e eu quero muito que as pessoas conheçam, né, e
mesmo mesmo não querendo ser terapeutas ou querendo realmente estar atuantes, de um modo geral, essas pessoas vão se beneficiar muito, né, Cris? Complementando mesmo com qualquer recurso, seja com a medicina tradicional. Então, eu acredito que isso vai ser transformador para São José do Rio Preto. E convidando, né, o pessoal da região. Então, vai ajudar muitas pessoas. Isso vai ser uma informação muito preciosa para cá. E eu quero agradecer muito por você vir a São José do Rio Preto. Eu agradeço o convite, agradeço a sua atenção que está assistindo a nossa entrevista. É surpreendente, sim, é novo, é uma técnica eficaz, indolor, não invasiva, para qualquer idade. Qualquer pessoa pode atender qualquer pessoa. Para você para cuidar da sua família, é fantástico. Para associar um recurso dentro da sua profissão também é surpreendente, vale muito a pena o estudo e mais ainda vale a pena treinar bastante e aplicar nas pessoas, é fantástico. Sim. E eu agradeço, Thalita, todo o seu carinho, toda a sua parceria. Essas informações vão somar muito para São José do Rio Preto e região, porque muitas pessoas vão até São Paulo, né, em cidades grandes, como também Campinas, que eu ouço muito, né, os pacientes irem para esses locais, né, para essas cidades, e trazendo essa informação para cá vai ajudar muitas pessoas. Tá bom, obrigado pela sua parceria. Obrigado. Eu que agradeço, Cris. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.